Bom dia pessoal, hoje é terça-feira, 17 de maio de 2022 e vamos para as análises dos jogos desta terça, mas primeiro vamos dar uma conferida na lista dos jogos de domingo. Começando com a Premier League, o Beck Tottenham bateu, a equipe do Tottenham venceu por 1 a 0 com um gol de pênalti nos acréscimos do primeiro tempo. Também na lista estava o Beck Manchester City contra a equipe do West Ham. A equipe do West Ham abriu 2 a 0 no primeiro tempo. O Manchester City buscou um empate em 2 a 2 e no final do jogo ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti. Agora a equipe do City precisa de uma vitória para ser campeão ou uma derrota da equipe do Liverpool. Outro jogo que também estava na lista e não bateu foi o Beck Everton. Perdeu em casa para a equipe do Brentford por 3 a 2 e continua precisando de uma vitória para escapar do rebaixamento. Foi beneficiado com os tropeços de Burnley e Leeds United na rodada. A equipe do Everton e o Burnley ainda joga 2 vezes no campeonato, enquanto a equipe do Leeds United só joga mais uma vez e só pode chegar a 38 pontos. A equipe do Burnley, se vencer os 2 últimos jogos, ainda chega a 40 e pode ultrapassar o Leeds United e o Everton caso o Everton não vença os 2 jogos. Também na lista estava o Beck Real Betis contra o Granada e bateu também esse Beck. A equipe do Betis abriu o placar aos 14 minutos e aos 88 fez 2 a 0. E com essa vitória, a equipe do Betis garantiu classificação para a Liga Europa da próxima temporada. O Beck Napoli bateu também, fez 3 a 0 na equipe da Genoa. O Beck São Paulo também bateu, venceu por 2 a 1 e nesse jogo também bateu o over mais de 2 gols. O over mais de 2 gols, Botafogo contra Fortaleza, bateu com sobra, a equipe do Botafogo venceu por 3 a 1 e para fechar a lista, o Leis Santos contra o Goiás, que também bateu. O Goiás venceu esse jogo por 1 a 0. Então a lista deste domingo, eu acertei 7 e errei 2, errei apenas o Beck Manchester City e o Beck Everton, mais uma lista boa. Vamos agora para as análises dos jogos desta terça. E vamos começar com o jogo solitário da Premier League, Southampton contra o Liverpool. A equipe do Southampton nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, um empate e uma vitória. E a equipe do Liverpool nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e um empate. A equipe do Southampton na 15ª colocação não briga por mais nada no campeonato, enquanto o Liverpool na 2ª colocação com 86 pontos precisa vencer para chegar na última rodada com chances de título. Os últimos jogos entre eles, a equipe do Liverpool venceu 3 e perdeu 1. A equipe do Southampton vem de derrota, perdeu para o Brentford por 3 a 0 e a equipe do Liverpool vem de vitória fora de casa, venceu a equipe do Aston Villa por 2 a 1 pela Premier League e depois conquistou o título da FA Cup após vencer a equipe do Chelsea nos pênaltis. O Liverpool não deve contar com o Salah para essa partida, mas com essa odd de 1,40 eu vou colocar na lista em back. Seguindo, vamos para a Libertadores da América, Caracas contra o The Strongest. Esse jogo é muito importante para as duas equipes, quem vencer fica muito próximo de uma classificação para a fase mata-mata. Aqui é mais provável que a equipe do Caracas vence, joga em casa, mas eu não tenho muito conhecimento sobre as equipes e vou deixar fora da lista. Dando sequência, Red Bull Bragantino contra o Estudiantes. A equipe do Red Bull Bragantino em 4 jogos venceu 1, empatou 2 e perdeu 1. A equipe do Estudiantes venceu 3 e empatou 1. A equipe do Red Bull Bragantino na 2ª colocação com 5 pontos precisa vencer para chegar na última rodada com chances de classificação. Em caso de vitória do Vélez contra o Nacional, a equipe do Red Bull Bragantino fica com a classificação praticamente garantida para a fase mata-mata. A equipe do Estudiantes venceu o jogo na Argentina por 2 a 0. A equipe do Red Bull Bragantino vem de derrota para o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, já não vence há 4 partidas. Precisa vencer essa partida em casa, porque depois vai jogar no Uruguai contra o Nacional, e aí precisa só de um empate para avançar para a fase mata-mata. A equipe do Estudiantes não vence há 2 jogos, perdeu para a equipe do Rosário Central por 3 a 1
e foi eliminado do campeonato argentino nos pênaltis para a equipe do Argentinos Júnior. Aqui eu vou colocar a equipe do Red Bull Bragantino em back pelo fato de ser uma equipe forte jogando em casa, mas com essa odd de 1,85 é para ficar de olho nesse lei Red Bull Bragantino. Dando sequência, Boca Juniors contra o Corinthians. A equipe do Corinthians lidera esse grupo com 7 pontos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Boca Juniors venceu 2 e perdeu 2. Se a equipe do Boca Juniors vencer, assume a liderança. Se a equipe do Corinthians vencer, garante classificação. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. O Fagner não vai jogar. O Rafael Ramos não está inscrito na Libertadores. Então o Corinthians vai para essa partida sem um lateral direito. Dando sequência, Peñarol contra o Cerro Porteño. A equipe do Peñarol perdeu 3 e venceu 1. A equipe do Cerro Porteño venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Eu vou deixar esse jogo fora da lista também, não tem muito conhecimento sobre nenhuma das equipes. Colocar a equipe do Peñarol em lei, jogando em casa, pode ser muito complicado. Dando sequência, Flamengo contra a Universidade Católica. A equipe do Flamengo em 4 jogos venceu 3 e empatou 1. A equipe da Universidade Católica em 4 jogos perdeu 2, empatou 1 e venceu outra. A equipe do Flamengo só precisa de um empate para se classificar. E com essa odd de 1,25 e o futebol que vem apresentando, eu vou deixar fora da lista. Sporting Cristal contra o Tajeres. A equipe do Sporting Cristal não venceu nenhum jogo. São 3 derrotas e 1 empate. A equipe do Tajeres tem 2 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A equipe do Sporting Cristal marcou 2 gols e sofreu 6. A equipe do Tajeres venceu na Argentina por 1-0. A equipe do Sporting Cristal vem de vitória sobre o Ayacucho por 3-2 pelo campeonato peruano. E a equipe do Tajeres vem de vitória pelo campeonato argentino sobre o Sarmiento por 1-0. E aqui com essa odd de 2,50 eu vou colocar a equipe do Sporting Cristal em lei. Seguindo, vamos para a Sul-Americana. Banfield contra a equipe da Universidade Católica do Equador. A equipe do Banfield em 4 jogos perdeu 3 e venceu 1. A equipe da Universidade Católica do Equador perdeu 2, venceu 1 e empatou 1. Estou fora desse jogo. Seguindo, Internacional contra o Independente de Medellín. O Internacional empatou 3 e venceu 1. A equipe do Independente de Medellín perdeu 2, venceu 1 e empatou outra. A classificação, a equipe do Inter na segunda colocação com 6 pontos. Precisa vencer e torcer para um tropeço do Guairena. A equipe do Internacional já não vence há 4 jogos, são 4 empates consecutivos. E a equipe do Independente de Medellín vem de uma vitória em casa contra o Deportivo Pasto pelo campeonato colombiano. O Internacional com uma odd de 1,40, o Mano Menezes ainda não venceu com o Inter jogando no Beira-Rio. Será que vai ser dessa vez? Eu vou colocar o Inter na lista em back. Dando sequência, tem um outro jogo do grupo, 9 de outubro contra o Guairena. A equipe do 9 de outubro em 4 jogos tem 2 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E a equipe do Guairena tem 3 empates e 1 vitória. São 2 equipes fracas, não tenho muito conhecimento sobre as equipes, assisti apenas os jogos contra o Inter e vou deixar fora da lista também. Dando sequência, Atlético Goianiense contra o Antofagasta. A equipe do Atlético Goianiense em 4 jogos tem 3 vitórias e 1 derrota. E a equipe do Antofagasta em 4 jogos tem 3 derrotas e 1 vitória. Curiosamente, a única vitória do Antofagasta foi sobre o Atlético Goianiense. A classificação, o Atlético Goianiense lidera com 9 pontos e precisa vencer e torcer para um tropeço da LDU. Os últimos jogos, vitória do Antofagasta por 2-1 jogando no Chile. O Atlético Goianiense vem de 1 derrota, perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0. E a equipe do Antofagasta vem de derrota para a União Espanhola pelo campeonato chileno. Aqui, apesar de ser uma odd baixa de 1,33 para o Atlético Goianiense, eu vou colocar também na lista em back. E seguindo, Ceará contra o General Cabageiro. O Ceará com uma odd de 1,10, não tem muito o que fazer. O mercado de gols, o over 2,5 com uma odd de 1,65, também estou fora. Júnior Barranquilla contra a equipe do Oriente Petroleiro.
O Júnior Barranquilla com uma odd de 1,14 provavelmente vai vencer, mas não tem muito o que fazer aqui. O over 2,5 com uma odd de 1,75 provavelmente vai bater o over 2,5, mas também dificilmente essa odd vai chegar a 2, então eu vou deixar fora da lista. E pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Novo Horizontino contra o Sport. A equipe do Novo Horizontino nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. São 3 vitórias nos últimos 3 jogos. A equipe do Sport nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Uma race bem semelhante. Aqui vai ser um jogo bem complicado, eu vou deixar fora da lista também. Então a lista para os jogos de terça-feira ficou com Beck Liverpool, Red Bull Bragantino, Internacional e Atlético Goianiense e o Lei Sporting Cristal. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.